Poucas obras de ficção científica deixaram uma marca tão profunda na cultura contemporânea quanto Interestelar. Mais do que um filme, ele se tornou um ponto de encontro entre arte, ciência e imaginação, e ao mesmo tempo torna-se um símbolo de confusão. Muitos espectadores saem hipnotizados pelas imagens, pela emoção e pela grandiosidade da narrativa, mas com uma dúvida central: o que realmente acontece no final? Como Cooper cai em um buraco negro e encontra um lugar que parece existir fora do tempo. Observa o passado e o futuro de forma simultânea e ainda consegue enviar informações à sua filha utilizando gravidade. Nada disso é gratuito. Nada foi improvisado. Cada peça faz parte de uma construção cuidadosamente guiada por uma das maiores autoridades em relatividade e gravitação do mundo, Kip Thorne, o consultor científico do filme. Nossa missão hoje é recontar esse final passo a passo, mostrando o que é ciência real, o que é especulação aceitável e o que é ficção elegante. Em outras palavras, vamos reconstruir o coração científico de um dos finais mais icônicos da história do cinema. Antes de mergulharmos no buraco negro, precisamos estabelecer uma fronteira essencial. Interestelar não pretende ser um documentário, mas também não trata a ciência com descaso. Pelo contrário, usa teorias reais, consulta pesquisadores de ponta, baseia-se em matemática verdadeira, mas se permite extrapolar quando necessário para criar uma história emocionalmente coerente. O segredo é saber distinguir o que é física do que é licença poética. Por exemplo, é cientificamente plausível que um buraco negro supermassivo tenha forças de maré suaves na região próxima ao horizonte de eventos. Mas não temos absolutamente nenhuma teoria que descreva com precisão o interior de um buraco negro. A relatividade geral entra em colapso. A mecânica quântica também. Foi exatamente nesse espaço vazio, menos nesse abismo conceitual, que Kip Thorne permitiu que a ficção florescesse. Ele preencheu uma lacuna científica com imaginação fundamentada. Quando Cooper mergulha em Gargantua, o grande buraco negro do filme, muitos espectadores acreditam que ele deveria ter sido destruído instantaneamente. Mas essa expectativa vem de um equívoco comum: imaginar que todos os buracos negros são iguais. Existem dois tipos principais: há buracos negros de massa estelar formados pelo colapso de estrelas, com poucas dezenas de quilômetros de raio. B. Buracos negros supermassivos encontrados no centro de galáxias, com milhões ou bilhões de vezes a massa do Sol. A diferença nos efeitos de maré é gigantesca. No primeiro caso, o gradiente gravitacional é tão intenso que a diferença de força entre seus pés e sua cabeça é colossal. Esse efeito espaguetifica o corpo rapidamente, esticando-o até romper moléculas. Mas em um buraco negro supermassivo, o raio é tão grande que o gradiente é suave. Cooper não sente um arrancamento imediato. Esse detalhe é fisicamente correto, é um dos pontos mais realistas do filme. Claro, isso não significa que sobreviver dentro do buraco negro seja plausível, mas significa que entrar nele sem morrer instantaneamente é cientificamente aceitável. No centro teórico de um buraco negro, todos os modelos clássicos apontam para uma singularidade. Um ponto onde densidade e curvatura do espaço-tempo se tornam infinitas. É exatamente nesse ponto que a física conhecida deixa de funcionar. Nem Einstein pode nos guiar dali para frente. Kip Thorne usou essa brecha para criar uma possibilidade ficcional. Se a física não sabe o que acontece na singularidade, podemos imaginar um cenário que respeite as leis até o limite, e a partir daí, as estenda com criatividade responsável. É nesse espírito que surge o componente central do final de Interestelar, o Tesseract. Na matemática, o Tesseract é simplesmente a versão quadridimensional de um cubo. Um cubo é um quadrado em 3 dimensões. Um Tesseract é um cubo em 4 dimensões espaciais. Isso por si só já é extremamente abstrato. Nenhum ser humano tem capacidade neurológica de visualizar diretamente objetos em 4 dimensões espaciais, mas podemos projetá-los menos assim como desenhamos um cubo 3D numa folha 2D. Kip Thorne, porém, não usou o Tesseract apenas como uma figura geométrica. Ele o transformou em uma interface tridimensional para um volume quadridimensional, ou seja, uma espécie de biblioteca temporal, onde todos os instantes da vida de Murphy estão organizados como salas, corredores e prateleiras. Cooper pode caminhar por essa estrutura e ver diferentes momentos do passado. Por quê? Nesse espaço de 4 dimensões espaciais, tempo e espaço ficam embaralhados de forma diferente da nossa percepção humana. É ficção sim, mas baseada em conceitos matemáticos reais. Para justificar a existência de algo tão extraordinário quanto um Tesseract, uma simples projeção matemática não basta. É preciso uma estrutura física teórica que permita dimensões extras reais. É aí que entra a teoria de cordas e a cosmologia de Branas. Essas teorias, usadas por Kip Thorne como base conceitual, propõem que,
O universo é mais do que nossas 3 dimensões espaciais. Vivemos em uma membrana ou brana imersa, em um espaço de dimensões superiores chamado bulk. A gravidade é a única força capaz de se espalhar por esse bulk, o que explicaria por que ela é tão mais fraca que as outras forças fundamentais. Entidades ou civilizações que tivessem acesso ao bulk poderiam manipular espaço-tempo em escalas que nós não conseguimos imaginar. Com esse aparato teórico, o filme cria uma justificativa narrativa para os seres do futuro que aparecem nas entrelinhas do enredo. Eles não são aliens, não são divindades, não são civilizações de outra galáxia. São seres humanos evoluídos ou descendentes de seres humanos que aprenderam a viver e manipular o espaço-tempo no bulk. Eles constroem o buraco de minhoca, o Tesseract e a interface gravitacional que permite a comunicação entre épocas. A ficção nasce da ciência, não a contradiz, mas a estende poeticamente. O filme utiliza um buraco de minhoca estável localizado perto de Saturno. Buracos de minhoca surgem como soluções matemáticas das equações de Einstein, mas não existem evidências de que possam existir na natureza. Para serem estáveis, exigiriam matéria exótica, densidade de energia negativa e condições físicas que não conhecemos no universo observável. Esse é outro ponto em que Interestelar assume. Se seres avançados estiverem manipulando dimensões extra, eles podem fazer o que nós não podemos. Um dos momentos mais simbólicos do filme é quando Cooper entende que os eles mencionados ao longo da história são humanos, mas não humanos no sentido biológico. Humanos que evoluíram para além da matéria com que somos feitos hoje. Humanos que aprenderam a usar a gravidade como linguagem. Humanos com acesso a 4 ou 5 dimensões espaciais. A ideia é ousada, mas elegante. O que a humanidade precisa para sobreviver no futuro só pode ser alcançado se ela própria, no futuro, ajudar sua versão do passado. É uma realidade circular. Não é paradoxal e autoconsistent, assim como certas soluções das equações de Einstein. Se a gravidade é a única força que atravessa branas, ela é também o único meio pelo qual seres multidimensionais podem influenciar o nosso universo tridimensional. Por isso o Tesseract funciona usando gravidade. Livros caem, relógios atrasam, areia se desloca, as mensagens não são sussurradas no ouvido, são inscritas no próprio espaço-tempo. Isso faz sentido dentro do arcabouço teórico que o filme adota, e transforma a relação entre Cooper e Murphy em um elo físico. Eles se comunicam usando a geometria do universo. Cooper precisa transmitir os parâmetros quânticos do interior de Garganto. Esses parâmetros são a chave para completar a equação que permite à humanidade vencer o colapso gravitacional e erguer as colônias espaciais. Mas como transmitir informações do interior de um buraco negro? No domínio da ficção cientificamente fundamentada, Cooper manipula a gravidade local no Tesseract. Essa manipulação altera o ponteiro do relógio da Murphy. A oscilação do ponteiro codifica uma mensagem em Morse. Murphy entende, resolve a equação, salva a humanidade. É simples, visual, emocional e coerente com as premissas físicas adotadas. Ele é construído pelos humanos do futuro. Mas por quê? Porque, para que a humanidade sobreviva, Murphy precisa decifrar a equação. Para Murphy decifrar a equação, precisa das informações do interior do buraco negro. E as informações do buraco negro só chegam a ela porque Cooper envia. E Cooper só consegue enviar porque existe o Tesseract. E o Tesseract só existe porque a humanidade que sobreviveu ao receber a informação do Tesseract o construiu no futuro. Esse ciclo é chamado de estrutura causal fechada. Ele não é considerado paradoxal na relatividade geral. Ao final, Interstellar realiza 3 movimentos. 1. Respeita a ciência até onde ela vai. Buracos negros supermassivos forca do mare. Dilatação temporal, gravidade como curvatura do espaço-tempo. 2. Usa a fronteira da física teórica como trampolim branas, dimensões extras, bulk, matéria exótica. 3. Insere uma narrativa emocional como cola que une tudo. O amor entre pai e filha torna-se a conexão que atravessa tempo e espaço, não como força física, mas como motivação humana legítima para a história. O final é menos sobre física e mais sobre propósito. A mensagem é simples. Para chegarmos longe, precisamos uns dos outros, e precisamos acreditar no futuro. Cooper transmite algo que apenas ele pode transmitir. Murphy entende algo que apenas ela poderia entender. O futuro existe porque o passado acredita nele. Não foram alienígenas que salvaram a humanidade, fomos nós mesmos. O buraco negro de Gargantua usa física real. O Tesseract é uma projeção de 4 dimensões para 3. Os seres do futuro são humanos com acesso ao bulk. A gravidade é a única ponte entre dimensões. O código Morse é apenas o método mais simples de traduzir matemática em sinais físicos. O ciclo causal não é paradoxal dentro da relatividade geral.
E Krypton garantiu que, embora ficcional ou final fosse cientificamente respeitoso, Interestelar é acima do tudo. Um poema sobre ciência. A ciência como esperança. A ciência como ponte entre gerações. A ciência como ferramenta para preservar a humanidade. E agora, com esse mergulho profundo, o final que parecia impossível finalmente se torna compreensível.